O Brasil está passando por um momento único na história. A estabilidade econômica tem impulsionado uma série de investimentos, dentre eles, investimentos em infraestrutura. Eventos como a Copa do Mundo de 2014, a Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro e várias obras do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, transformaram o país em um grande canteiro de obras. Obras que, para serem executadas, necessitam de uma série de autorizações e estudos, como laudos de impacto ambiental. No entanto, especialistas afirmam que um outro tipo de impacto não está sendo observado pelo governo e pelas construtoras no momento de executar esses projetos: o impacto social. O que nós vimos hoje é que as grandes empresas, as multinacionais que estão se instalando nas pequenas cidades, elas têm atraído até um grande número de pessoas em emprego, porém as cidades não estavam preparadas, para segurar todo esse pessoal. O que causa com isso, grande aglomeração de pessoas na cidade, falta de estrutura física, saneamento. Obras e planos baseados em políticas públicas, elas realmente têm que ser pensadas desde o começo, quando você pode integrar a comunidade àquela transformação. De que vale nós termos grandes obras e grandes investimentos se você não acarreta com isso uma transformação na educação, na organização comunitária, no aprendizado? A população vai se beneficiar. O Brasil tem se beneficiado com as grandes obras, mas essas coisas acabam sendo capturadas pela população de uma maneira muito complicada. Para se ter uma ideia de como uma obra pode impactar negativamente em uma localidade, caso essa não receba a estrutura necessária, basta imaginar a construção de uma hidrelétrica, que é uma obra de grande porte, com deslocamento de milhares de operários para a execução de um projeto. Geralmente, a cidade mais próxima será usada como base para receber esses operários. Então, esta cidade, que em muitos casos já não tinha uma estrutura suficiente para atender a pequena população local, do dia para a noite, se vê invadida por uma enorme quantidade de pessoas. E é aí que os problemas envolvendo a falta de serviços de segurança e saúde pública começam a surgir. Todo estudo deveria também ser feito o impacto social. De repente, uma cidade contém uma certa quantidade de habitantes e recebe até, às vezes, o dobro de habitantes. Você não tem infraestrutura, você não tem água, saneamento básico, você não tem infraestrutura de nada, nem do lazer, que é uma coisa importante. Então, deveria ser ter uma preocupação maior com o impacto social também. Uma obra perfeita é aquela que realmente é pensada para a comunidade, que a comunidade pode se apropriar, inclusive pode trabalhar nela. As obras perfeitas, elas fazem com que as nossas pequenas cidades, ou os nossos bairros e comunidades, eles se tornem mais limpos e tenham uma qualidade de vida que é escolhida pela população, da qual ela participa e compartilha. Nós brasileiros, nesse momento em que nós temos recursos, temos copiado muito países que nada têm a ver com a nossa cultura. Temos copiado materiais, arquiteturas, soluções de engenharia que acabam custando muito caro, acabam não tendo manutenção e não se incorporam à cultura do país. Nós devemos ter muito cuidado com isso e entender que projetos e obras são transformações orgânicas, elas são transformações de base. Não podemos subestimar o poder que nós temos, engenheiros, arquitetos, tecnólogos brasileiros, para transformar positivamente. E esse novo patamar do conhecimento social e de uma ação comunitária a partir dessa grande capacidade técnica é o século XXI para a engenharia e arquitetura brasileira e significa mais que responsabilidade técnica, responsabilidade social. Para saber mais sobre esse e outros temas, acesse o site do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o CONFEA, www.confea.org.br.